nós recebemos mais uma vez aqui no Novo Dia da CNN Brasil o senador Eduardo Girão, do Podemos. Senador, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui para a CNN. Amanhã a CPI já começa com um depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi a CPI no dia 6 de maio. Amanhã será dia 8 de junho. Então, um mês de diferença entre o primeiro e o segundo depoimento. O que é que aconteceu nesses 32 dias na avaliação do senhor para justificar a ida, mais uma vez, do ministro Queiroga à CPI amanhã? Em primeiro lugar, gratidão a você, Rafael Colombo, a Elisa também, a CNN pela oportunidade. Estava acompanhando agora as matérias bem leves de vocês, essas curiosidades. Parabéns, isso dá uma leveza nesse momento que a gente vive aí, uma provação global com relação à Covid. Eu acredito, do fundo do coração, que o que aconteceu nesses 32 dias da vinda do ministro Queiroga para cá foi o anúncio da Copa América, né? Inclusive, ficou muito claro na última sessão que nós tivemos, a CPI sendo usada pelos colegas, né, principalmente pelo comando da CPI, como um instrumento político, né? Isso é algo que a gente deve simplesmente abominar, esse tipo de atitude, né? Porque você vai tirar um ministro da Saúde do fronte, que ele está lá comandando as ações, comandando a vacinação nesse momento, para discutir por que ele estava numa reunião com o presidente para anunciar a Copa América. Então, eu acho que esse tipo de revanchismo apequena a comissão, né, que infelizmente demonstra a cada dia a sua pegada política eleitoreira e atrasa o país, né? A gente poderia ouvir aqui tantas outras pessoas, por exemplo, o ex-ministro Osmar Terra, para a gente tentar entender sobre esse suposto gabinete paralelo, né? Ele que apareceu em imagens aí que foram transmitidas na época do encontro do presidente com Médicos pela Vida. A gente poderia ouvir outros governadores aí que estão atolados com a operação da Polícia Federal. Poderíamos ouvir os prefeitos que também foram visitados pela Polícia Federal, mas que eles tiraram da pauta misteriosamente depois de ter divulgado que a comissão iria ouvir os prefeitos. E o Consórcio Nordeste, que é o grande clamor da população hoje, né? Quem anda nas ruas, os parlamentares que andam nas ruas, vê esse apelo popular, nem se fala, é um silêncio ensurdecedor dentro da CPI. Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento assim, de muita polarização, de extremos. Isso não é bom, né? Eu acredito que é um momento de a gente pacificar, de a gente... essa CPI, ela trouxe dados importantes para a gente cruzar. Nós estamos recebendo ainda informações, não chegou tudo, mas a irracionalidade, ela chega ao ponto de uma tradicional competição como a Copa América virar o símbolo da demagogia e o símbolo da hipocrisia no país. Porque você tem campeonato brasileiro acontecendo, você tem a Sul-Americana acontecendo, você tem os campeonatos regionais e estaduais que já tiveram campeões, tudo com um processo rígido de protocolo para ser cumprido pelas equipes, né? E não tem público. Então, não tem o que a gente questionar nesse tipo de coisa. É achar cabelo em ovo o que a gente está vendo, infelizmente, nessa CPI. É que, infelizmente, as aglomerações por parte das torcidas, elas são muito frequentes também, né, senador? Do lado de fora dos estádios, em vários locais, e acaba trazendo ali um lado bastante negativo. Evidentemente, o esporte é necessário emocionalmente até para as pessoas, mas, infelizmente, os torcedores acabam se aglomerando bastante. Mas eu quero aproveitar... Elisa, por favor, o senhor quer amarrar o pensamento? Só amarrar o pensamento, porque inclusive eu falei isso na comissão, né, para a gente tentar encerrar esse assunto e ir para coisas importantes, né? As aglomerações a gente tem que evitar. Inclusive o presidente dá péssimos exemplos com relação a isso. Inclusive o próprio ex-ministro Pazuello, que veio aqui e depois foi aglomerar sem máscara, está errado. Agora, um erro não justifica o outro.
o estádio, né? Eu te digo isso porque eu fui presidente de um clube também, né, do Fortaleza. E dentro de um estádio, com essas regras rígidas da pandemia, dos protocolos, não tem torcida. E lá fora também, não. Aliás, Elisa, é mais um motivo para que as pessoas fiquem em casa, com as suas famílias, assistindo às transmissões da televisão. Então, assim, o aspecto psicológico, que você foi muito feliz em colocar, é pura realidade. Ali você está vendo que a vida está acontecendo de alguma forma. O amor que você sente pelo seu clube, você extravasar aquilo, aumenta a tua autoestima e, consequentemente, a tua imunidade também. Sem falar que existe uma cadeia produtiva nisso tudo. Tem gente que sobrevive, não apenas atletas, as comissões técnicas, gandula, tem toda uma cadeia de patrocínios, tudo isso funciona e não interfere em absolutamente nada das regras sanitárias. Então, eu vejo que até para o turismo do Brasil, no futuro, quando tudo isso passar, uma realização de uma Copa América aqui vai deixar o mundo todo com água na boca, porque durante as transmissões eles mostram as belezas naturais nossas, a hospitalidade do povo, a estrutura que se tem no país. Então, é irracional, simplesmente assim, abominável mesmo, a gente tá parando uma CPI, que tem muita coisa importante para ir atrás, para ficar fazendo de instrumento político para barrar a Copa América. Santa paciência isso, né? Vou fazer, então, agora que o senhor concluiu a ideia a respeito da Copa América, pergunta sobre a CPI da pandemia no que diz respeito ao Marcelo Queiroga. Essa presença do atual ministro também serviria para esclarecer algumas questões que ficaram pendentes com a Luana Araújo, a secretária que assumiu, que não assumiu e que compareceu pessoalmente, senador? Uma ótima oportunidade, Alice. Inclusive, as perguntas que nós trabalhamos aqui nesse final de semana em cima disso, né? Porque a doutora Luana veio aqui na semana passada de uma forma surpresa, né? E eu vejo que tudo isso é algo combinado, né? O grupo G7, que são os oposicionistas, eles fazem e desfazem, mandam e desmandam. E desrespeitam colegas, né? Inclusive os independentes, como eu, e os governistas também, que não são ouvidos com relação à pauta. Nós tínhamos, na semana passada, uma pauta já deliberada para ouvir especialistas contra e a favor do tratamento precoce, uma coisa equilibrada, uma audiência pública. Isso foi cancelado na véspera, quando os convidados já tinham até adquirido passagem. O que é que eles têm medo com relação a isso? A doutora Luana veio no lugar deles, né? E não deu nem tempo de preparar as perguntas para a doutora Luana. Depois que a gente foi ver que uma série de colocações que ela fez precisam realmente de reparos. A gente precisa fazer, eu espero até que a doutora Luana, quem sabe, possa voltar aqui, já que essa CPI se esgotou, a gente vê que patina, que não está trazendo dados novos, que traga a doutora Luana para que a gente possa fazer outras perguntas para ela, porque no final de semana começaram a surgir algumas informações, né? Então, eu vejo que o ministro Queiroga pode explicar e deve explicar com relação à não contratação dela, o que é que ocorreu de fato para a gente poder ter uma temperatura melhor da realidade dos fatos. Senador, nesse final de semana prolongado pelo feriado de quinta-feira passada, Corpus Christi, foi divulgado aquele vídeo de uma reunião de setembro do ano passado. O senhor já fez referência aqui ao ex-ministro, deputado Osmar Terra, em que ele está ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ouvindo alguns médicos. A doutora Nise Yamaguchi, que prestou depoimento para vocês semana passada, estava lá. E o virologista Paulo Zanotto foi quem fez a fala que está sendo mais explorada, mais divulgada, quando ele fala na criação de um shadow cabinet, e essa é a expressão que ele usa na tradução exata, um gabinete de sombra, algo assim, o que para os senadores da oposição significa confirmação da existência do gabinete paralelo. Ele faz ali, pontua algumas objeções à vacinação que ocorreria 2 meses a partir daquela reunião na Europa. A reunião é de setembro, no Reino Unido a vacinação começou em dezembro com a vacina da Pfizer. E além disso, continua
propondo a discussão de medicamentos que, àquela altura do campeonato, já não eram mais recomendados em nenhuma circunstância para pacientes com Covid, pela Sociedade Brasileira de Imunologia, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Organização Mundial da Saúde, governos dos Estados Unidos, Reino Unido, enfim, países europeus, asiáticos. Isso significa, na avaliação do senhor, a existência de um gabinete paralelo ou de um grupo de assessoramento ao presidente da República para lidar com um problema inédito na história do país? Olha, vamos lá, Rafael. Excelente essa sua pergunta para que a gente possa tentar, de alguma forma, decifrar esse suposto gabinete paralelo que é alardeado como se fosse algo criminoso, né? E a gente precisa buscar na história, inclusive na experiência de outros países e aqui mesmo no Brasil, em outros governos, que você ouvir, se aconselhar, buscar soluções, né? Isso é algo que é para quem está querendo resolver o problema. Eu, particularmente, e olha que eu tenho muitas críticas ao governo atual, né? Já falei aqui nessa entrevista também, mas a gente precisa ter muita serenidade para ir ao ponto. Eu vejo que o doutor Zanotto, se puder vir aqui também, de alguma forma ajuda a gente esclarecer isso, que está um pouco nebuloso. A reunião, pelo que eu pude pesquisar no final de semana, não foi secreta, como estão colocando em alguns veículos de comunicação. Foi transmitido ao vivo pelo Facebook. Tinha momentos lá que dava picos de audiência aí, de milhares e milhares de pessoas assistindo. Então, são médicos. Me permita discordar um pouco. Eu vejo, e eu te digo isso porque eu realizei um debate no Senado Federal cerca de 2 meses e meio atrás, com médicos renomados e cientistas renomados contra o tratamento imediato ou precoce e também cientistas e médicos renomados a favor. E ambos apresentaram, por isso que eu lhe digo com toda a firmeza, no meu ponto de vista, não tenho dúvida que a ciência, os cientistas, vamos dizer assim, estão divididos com relação a esse assunto. É por isso que a CPI, ela tem a obrigação de chamar os dois lados. É um princípio, inclusive, do jornalismo, é um princípio de quem quer fazer uma investigação séria, né? Que não seja apenas política, com objetivo de projeto de poder, como eu estou vendo aqui nessa CPI diariamente, mas a gente precisa esclarecer essa questão, né? Porque existem meta-análise, existe duplo cego, estudos randomizados dos dois lados. Eu vou dar um exemplo para você, o Tamiflu, só esse exemplo. O Tamiflu, na época do H1N1, que o mundo também ficou preocupadíssimo, não no nível que nós chegamos agora, mas todo mundo preocupado, vidas sendo perdidas. Tinha um grupo com o Tamiflu agindo com esse medicamento e eram muito criticados. Não da forma politizada como aconteceu, porque eu acredito, inclusive, que o presidente da República errou em ter mostrado o medicamento. Não é papel dele mostrar medicamento nenhum. Isso ajudou a politizar. Mas, por melhor que seja a intenção dele em mostrar, eu acredito que a gente tem que ter uma análise científica sobre isso, né? E o Tamiflu, depois de muito tempo sendo questionado, se mostrou com a ciência, mais na frente, eficaz e que poupou milhares de vidas, né? Então, será que a gente não está vivendo um novo momento agora com medicamentos que existem há décadas e que, trabalhados em conjunto, podem trazer um resultado bom de poupar vidas? Olha, nós estamos numa guerra, Elisa, nós estamos numa guerra, Rafael, e vocês que estão nos assistindo. Nessa guerra, a gente precisa usar todos os instrumentos, todos os recursos. É o quê? É uso de máscara, é o distanciamento físico, vacina fundamental, álcool em gel nas mãos e, por que não, com recomendação médica, pessoas que estudaram para isso, o tratamento precoce. Eu acho que um não anula o outro, absolutamente. E a gente precisa investigar isso na CPI, mas a CPI não quer a verdade. A CPI tem as narrativas dela, que quer passar para a população essas narrativas de qualquer maneira. Senador, torcemos que tenhamos o quanto antes uma saída para essa doença danada. Obrigada, agradecemos então ao senador Eduardo Girão, do Ceará, pela gentileza da entrevista mais uma vez. Bom dia.
Paz e bem para vocês e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aqui na CNN. Muita paz.